Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro, ou melhor, desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nas outras redes sociais. Hoje vamos de Tibia Final, a concretização das leituras efetuadas nesse mês de julho. E decidi parti-la porque tem alguns livros que eu ainda não consegui demandar. E aí, para não ficar totalmente sem falar sobre livros e sobre as leituras, e também para não ficar um vídeo muito extenso, visto tem muitas outras leituras em andamento, aí eu decidi fazer assim, tá bom? Foi um mês assim de muita leitura significativa, sabe? Alguns me chamaram mais a atenção, outras menos, mas eu gostei muito assim do que eu li nesse mês. E estou na expectativa, né? Bora ver o que é que agosto nos faz. Os livros em questão são esses aqui. E eu vou falar rapidamente sobre eles, tá bom? O primeiro que eu li foi esse aqui, Pierre Levy, A Inteligência Coletiva. É um livro que eu estava me prometendo desde o período da pandemia a ler, porque não é muito grosso não, é um livro de filosofia. Filosofia contemporânea, né? Ele tem 197 páginas, se aproximando das 200, mas apesar das poucas páginas, foi um livro muito trabalhoso, né? Porque a filosofia em si, ela não é uma dinâmica muito fácil de leitura, pelo menos não para mim. E olha que eu já sou bem familiarizada com o tema, eu sempre gostei de filosofia. Ainda não tinha lido nada de filosofia desde o do período da pandemia. E achei que esse ano ia dar, e realmente foi um livro maravilhoso. Eu sinto por não ter lido antes, mas eu entendo que realmente eu não estava para filosofia. E não é uma leitura fácil. Super recomendo. Quem nunca leu nada sobre Pierre Levy, leia, se arrisque. Ele é um filósofo francês, né? E assim, esse livro aqui, eu não acho que seja a leitura mais fácil dele, não. Eu imaginei uma outra coisa dentro da perspectiva da inteligência coletiva, mas gostei muito da abordagem do autor, e porque ele traz uma base muito importante para discorrer sobre essa inteligência coletiva. E sinto que quem não está familiarizada com a base filosófica talvez sinta alguma dificuldade. Aí eu não recomendo assim a leitura imediata de Pierre Levy. Acho que as pessoas devem se permitir ler outros filósofos mais clássicos para ir chegar nele, porque tem que ter uma base muito boa. Mas aqui ele fala um pouco sobre antropologia, religião, é, tecnologia, biotecnologia, ele fala um pouco sobre economia, ele cita algumas referências de alguns pensadores, e o que eu acho bem interessante é a abordagem que ele faz sobre a nanotecnologia, que é um conceito bem contemporâneo. A depender da tua formação acadêmica, tu vai já estar familiarizada com essa temática da nanotecnologia, mas eu sinto que a nanotecnologia, muita gente nunca leu nada a respeito, né? E precisa realmente ler para entender o que o Pierre Levy quer tratar aqui, né? E assim, eu vejo que ele cria muitos cenários mentais dentro dessa mescla de conceitos para abordar o homem contemporâneo e precisamente a importância da nanotecnologia. É um livro muito bom,
mas não recomendo para quem não tem uma boa base em filosofia, mas super recomendo. Eu separei um trechinho, um trecho simples, curto, de fácil compreensão para qualquer pessoa, mas que eu acho que ilustra um pouco o que é Pierre Levy quer tratar aqui no livro. E diz assim: o século XVIII de Robson Crusoe e da enciclopédia assinala talvez o fim de uma era em que um só ser humano podia abarcar a totalidade de saberes. A enciclopédia do espaço, das mercadorias, não repousa mais na memória do corpos vivos, nem em um livro, nem em algum sistema fechado. Ela circula em um espaço de traduções e remissões das quais, como mostrou Michel Serres, Leibniz foi o primeiro pensador de Diderot e D'Alembert, já haviam abandonado o diagrama arquitetônico, a hierarquia bem organizada, já que a enciclopédia é classificada pela desordem alfabética. Hipertexto, sua verdadeira organização, reside na rede de suas remissões internas. A biblioteca enciclopédica expulsa o livro e a biblioteca se estende, transborda, tenta orientar-se a si mesma por seus fichários e índices. As criações de referências desenham uma rede de leituras e circulações, no saber que corrói as antigas fronteiras. Em pouco tempo, os periódicos científicos multiplicaram-se, derramam marés de artigos que alimentam, por sua vez, inúmeros bancos de dados. Como classificar e organizar a informação científica e técnica, mas igualmente a imagem dos museus de arquivos audiovisuais e o fluxo crescente de informação em geral? E aí ele continua, né? E acho muito significativa essa citação, porque de fato o mundo contemporâneo é isso, não é um livro, não é uma pessoa que vai transbordar esse conhecimento, mas temos hoje uma porrada de livros, de pessoas e de dados guardados. E o ser humano ele tem que ter, ou pelo menos aprender a ter essa capacidade de garimpar essa informação. Livro maravilhoso, super recomendo. E acho que até se você quiser se arriscar a ler e achar que não entendeu tudo, mas alguma coisa sempre fica fragmentada, né? Sempre fica algo guardado e acho isso muito significativo. Não é o meu filósofo mais forte, porque dentro dos contemporâneos eu gosto muito da abordagem de Foucault, mas aí é uma parte do agente social, dentro de uma outra ótica, do modo social, dentro muito da ação da criminologia. Mas gosto. E acho que a gente precisa também se permitir ler outros pensadores. Eu, às vezes, sinto que a filosofia brasileira, ela não é ruim, ela é muito boa. Eu gosto de Karnal, eu gosto de Cortella, apesar de Cortella é muito... Às vezes tem um viés meio autoajuda que me incomoda um pouco, mesmo gostando muito do otimismo dele. Mas eu sinto que as abordagens literárias dentro da nossa filosofia nacional é muito mastigada. E a gente precisa realmente... Não é que a gente precisa ter algo difícil para trabalhar a mente, não é isso. Mas eu acho que, às vezes, o texto muito dado não cria em nós uma busca, uma criticidade e uma investigação. E aí, quando a gente se depara com Pierre Levy, a gente entende que a gente precisa pesquisar mais, ler mais, se permitir ler temáticas que muitas vezes a gente acha que não é pra gente, como biossegurança, por exemplo, biotecnologia, nanotecnologia, que é tão importante para o mundo de hoje, né? No século XXI. Super recomendo. Aí outro livro que eu li foi esse aqui, para fechar o box que eu tenho. Eu li no mês passado um livro de Lovecraft e terminei esse. Curtinho, né? Aqui conta alguns contos e eu gostei muito de Dagon. Eu acho que eu já tinha lido Dagon em outro livro, não tenho certeza. Mas eu senti falta de mais textos, sabe?
O Lovecraft, ele é um autor muito do horror, né? Às vezes as pessoas têm uma dificuldade, às vezes, em entender a diferença de horror e terror, né? O horror, ele tá dentro de um aspecto muito de vivência, de um medo, dentro de um horror, dentro de uma perspectiva de vivências. Aí eu senti só falta disso, sabe? Eu acho que Lovecraft é um autor tão interessante que quando a gente lê um livro curtinho assim dele, a gente fica um pouco assim com aquele sentido de queria mais. Mas super recomendo e é um livro maravilhoso, né? Um livro maravilhoso, super recomendo. E acho que é importante a gente transitar nessa diferença entre o horror e o terror e experimentar, né, autores diferentes. E principalmente Lovecraft, que é tão forte nessa criação desse mundo à parte que é o terror cósmico. Aí li esse aqui, que também faz parte de um box. Eu li no mês passado um outro livro desse. E esse mês foi Mitos e Sagas Nórdicos. Foi muito interessante. Gostei muito da leitura. E aqui a gente vai passar por várias narrativas. Os guerreiros nórdicos, como Loki, Odin. A gente vai ter aqui também um pouco das Valquírias, o Ragnarok do universo de Thor, e sagas, mitos. É um livro também muito bonito, dentro de algumas ilustrações. Eu até separei com clipe para mostrar para vocês. Apesar de serem preto e branco, inclusive algumas dessas ilustrações são ilustrações de pinturas do século XVII, XVIII. Eu achei muito bonito. Esse aqui mesmo é do século XIX. Achei muito bonita. E as histórias bem interessantes. Inclusive aqui a gente se depara com outras narrativas de outros heróis que a gente não está acostumado, até porque a cultura nórdica é imensa. E eu acho que tem muito a ver com os nórdicos, com aqueles países de lá. Mas bem interessante. Gostei de escutar um pouco mais sobre Odin, sobre Thor, sobre Loki. Inclusive aqui faz referência a ela, a filha de Loki, né? Aqui o livro ele aborda o Loki como mãe, porque eu não sei se vocês conhecem. O Loki, num certo momento, ele se transfigura numa égua e cruza. E aí ele pare um cavalo de 8 patas, que é o cavalo de Odin, um predileto. E é interessante, sabe? E aqui ele já mostra um pouco essa questão de Loki ser uma pessoa meio dúbia, sabe? É bem interessante, super recomendo. Só senti que algumas histórias foram um pouco curtas, mas eu entendo também que o livro ele trouxe uma extensão maior para aqueles mitos mais conhecidos. Mas foi bem gostosinha a leitura. E para finalizar esse livro maravilhoso, Cartas para Minha Avó, da Djamila Ribeiro. Esse livro eu ganhei de presente da Carol, do canal Sou Livro. E é um livro bem gostoso. É uma Djamila diferente da que eu conheço. Porque apesar de ter aqui um ativismo, um feminismo, questões pretas, é uma Djamila mais leve, poética mesmo. Me lembrou muito a Angelou dentro da sua abordagem de memórias. E aqui ela tece um texto conversando com sua avó e fala da infância, dos pais, da família, das suas vivências de estudo, de trabalho, até se transformar a maternidade, relacionamentos, até se transformar nessa grande escritora. E bem gostoso, uma obra bem intimista, que realmente toca a gente. E realmente eu não imaginava de Djamila assim, sabe? Eu sabia que ela escrevia vez por outra poesia, mas é porque realmente eu estou mais acostumada com a Djamila dentro de uma narrativa acadêmica, né? E aqui é uma Djamila à parte, super gostoso, super recomendo essa obra.
E ela, dentro dessa abordagem afetiva, ela toca em temas muito significativos em relação à mulher, em relação à comunidade preta, de uma forma leve. Foi super gostoso. Eu vou ler um trechinho que diz assim. É de uma poesia que ela escreveu que se fala que por título Velhas Canções, e diz assim: como se criam novas memórias para velhas canções? Queria reorganizar a linha do tempo, alinhar a ordem das canções, sintonizar outras estações, ler diversas partituras, afinar outros violões, compor novos acordes, baixar diferentes melodias, ou talvez deveis aceitar essa sina e desafino. Ele sempre estará preso a velhas canções, na sutil inquietação de cada nota musical, que faz emergir o breve passado das lembranças desgostosas. É um trechinho só, que ela transfigurou aqui a poesia e achei maravilhosa. Eu não sei se vocês conhecem algum desses livros, se já leram. O que vocês leram nesse mês. Quem quiser deixar um recadinho aqui falando, vamos trocar a figurinha, que é um momento também muito importante, né? Não é só a minha fala e a minha voz mona aqui. E eu gosto desse retorno, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!